Bom dia, Beth, bom dia, Tati, bom dia, seu Adão, Dona Jussi, sejam todos bem-vindos a mais um dia de oração, né? Mais um dia frio aqui na Papanduva, né? Mas aquecidos pelo Espírito Santo, vamos meditar na palavra do Senhor e orar. E o nosso texto hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 13 e 14. E diz assim a palavra do Senhor: Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Jesus, ele olhou para uma mulher samaritana, essa passagem aqui conta a história da mulher samaritana, né? Aquela mulher junto ao poço, né? Quando chega Jesus, um homem judeu, e conversa com essa mulher. E pede água para ela e ela explica que ela não poderia fazer aquilo. E Jesus diz para ela que se ele tomar daquela água, continua com sede. E que aquela mulher continuava com sede porque ainda não tinha tomado da água. Somente Jesus pode nos proporcionar. Jesus, ele olha para aquela mulher e revela o maior vazio que um ser humano pode ter. Cristo estava mostrando que existem sedes que nada deste mundo podem saciar. Sedes que o mundo não consegue suprir na nossa vida. Você pode conquistar coisas, você pode buscar prazer, você pode tentar preencher o coração com pessoas, com vícios, com distrações, mas a alma, a nossa alma, ela continua sedente enquanto nós estivermos longe de Deus, longe do verdadeiro Deus. O homem, ele foi criado para viver ligado ao Criador. Por isso o Senhor nos criou, para o louvor dele, para ficarmos sempre ligados a ele. E quando o homem se afasta de Deus, ele começa a secar por dentro. É como uma brasa, né? Se tiver um fogo e você tira uma brasa do fogo e coloca do lado, a brasa se apaga. Assim é a vida do homem que se afasta de Deus. Se você tira um peixe da água, o peixe morre, porque a fonte de vida do peixe é a água, é estar embaixo da água. Se você arrancar a árvore, ela vai morrer também, ela vai secar. Por quê? Porque a fonte de vida da água, da árvore, é a terra onde ela se encontra. E quando o homem, ele se distancia de Deus, quando ele se distancia de Jesus, quando ele sai, ele deixa as coisas de Deus de lado, ele não se preocupa com isso, a nossa alma, ela começa a morrer aos poucos. Ela não morre da noite para o dia, mas ela começa a morrer aos poucos, porque se nós vivemos no Senhor. E nos movemos daquilo que existimos. Então, assim, se nós nos movemos pelo mundo, nós deixamos o Senhor de lado na nossa vida. E nós começamos a morrer aos poucos. Toda alma distante da fonte, que é Jesus, da fonte da vida eterna, que é Jesus, ela tentará sobreviver. Mas ela vai continuar sempre vazia. Sempre vai estar faltando algo. Então, existem muitas pessoas tentando buscar preencher este vazio dentro de si em relacionamentos, prazeres passageiros, distrações constantes, dinheiro, porque a nossa carne, ela sente necessidade de algumas coisas e ela sente prazeres imediatos, mas isso depois se volta num vazio muito grande, porque o pecado, as coisas erradas, o mundo, ele nos sacia por um período de tempo, mas depois só nos torna escravo deles mesmos. Existem pessoas tentando alimentar a alma com aquilo que está destruindo a alma. Pessoas que tentam buscar em tantas coisas, e mesmo elas sabendo que aquilo é errado, elas continuam.
Porque essa busca frenética hoje do ser humano, achar que ele é autossuficiente, faz com que a nossa busca diária para estarmos bem, para termos dinheiro, para termos prazer, porque se eu estou feliz, não importa o outro, esse pensamento que o mundo joga na nossa mente todos os dias, de dizer que eu posso todas as coisas, que eu consigo pela minha força, está deixando as pessoas doentes. Porque quando você não consegue alguma coisa, você se torna frustrado. E o problema do homem não é apenas emocional, porque daí as nossas frustrações são os problemas emocionais, mas o nosso problema se torna espiritual. A alma, ela sente falta de Deus. Quando o próprio Deus soprou nas suas narinas, lá, quando ele criou o homem, o fôlego de vida, ou seja, a alma vivente em nós, ali o homem vivia diretamente com Deus. Quando o homem pecou e ele foi expulso do jardim do Éden, precisou com que Deus mandasse Jesus, seu único filho, para morrer por nós, para nos religarmos novamente a Deus. E Jesus, quando ele ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo. E é isso que nos conecta com Deus. Então, a nossa alma, ela tenta resolver uma crise espiritual com um problema carnal. Nós temos a necessidade de ter Deus conosco. Nós temos a necessidade e nós precisamos de Deus. Nós não conseguimos viver sem, porque senão a nossa alma ela fica vazia. E quanto mais as pessoas tentam preencher esse vazio longe de Deus, mais cansados a pessoa fica. Quantas pessoas você conhece cansada porque está tentando sempre alguma coisa, mas ela não consegue, porque nenhuma coisa criada consegue satisfazer aquilo que o Criador fez. Existe tanta gente sorrindo por fora e morrendo por dentro, porque o ser humano ele pode até enganar pessoas, ele pode ser enganado, e ele pode até enganar a si mesmo, mas ele não consegue preencher esse vazio. Quantas pessoas, quanto suicídio que a gente ouve falar, né? Pessoas que a gente até conhece muitas vezes e acabam tirando a própria vida porque sentem esse vazio na alma. Aí as pessoas assim, nossa, mas ele era uma pessoa feliz, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele estava bem, ele não tinha motivo para estar isso. Mas quantas pessoas sorriem por fora, mas estão vazias por dentro? A alma está morrendo pouco a pouco. Como eu falei no início, nós não morremos, tá? Uma hora para outra. A nossa alma, sem Cristo, ela vai morrendo dia após dia. Por isso a pessoa tenta tirar a sua vida, porque nada mais faz sentido para ela. No silêncio da noite, esse vazio, ele aparece forte na vida das pessoas. A ansiedade aparece, o medo aparece, a depressão aparece, a sensação de que falta algo aparece na vida da pessoa tão forte, porque a alma sabe que está longe da presença de Deus. E aí a pessoa, mente vazia, oficina do diabo, né? As pessoas começam a pensar tantas coisas ruins. Tantas coisas ruins. Pessoas às vezes vivem à base de medicamento para poder dormir, porque se ela não dormir, os pensamentos começam a fazer com que essa pessoa fique ansiosa, fique depressiva, fique com medo. Então, assim, é errado tomar remédio para dormir? Não, eu não estou falando isso. Eu mesma, muitas vezes, eu tenho problema de distúrbio de sono e tenho que tomar. Mas, quando nós estamos com Deus, mesmo quando você perde o sono, quando você está pertinho de Jesus, isso não interfere na tua vida espiritual. Mas quando a pessoa está longe de Deus, os pensamentos, a Bíblia diz que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, eles vagueiam, eles viajam para longe. E o medo toma conta dessas pessoas. Muitas pessoas elas tentam anestesiar a alma, né?
em vez de voltar para Deus. É isso que eu estou dizendo. Buscam em lugares errados. Preenchem a mente com entretenimento, barulho, distrações, com tudo que o mundo oferece, né? Porque elas têm medo do silêncio. E aí é o que eu falo para vocês, o nosso secreto com Deus. Muitas pessoas têm medo desse tempo de ficar sozinho, de ficar em silêncio. E elas buscam em tantas outras coisas para preencher isso. Mas é no silêncio que o homem percebe o quanto ele está distante da fonte da água viva que Jesus está falando aqui para essa mulher samaritana. O quanto a pessoa está distante da presença de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fala isso para nós nessa manhã. Se a nossa mente, se a nossa alma está se sentindo vazio, nós precisamos voltar, nós precisamos vir de volta para Jesus. O vazio da alma não se resolve com distração, ele só se resolve com a presença de Deus. Ele só se resolve quando você dobra o teu joelho, você ora e você pede para o Espírito Santo que habita em você, que ele murmure, que ele se mexa com gemidos inexprimíveis, como a palavra fala. Cristo, ele não nos chama porque nós somos perfeitos, mas ele nos chama porque ele olha para nós, na nossa pequenez, porque nós estamos cansados, nós estamos feridos, estamos sobrecarregados, nós estamos sedentos dele. E ele somente é capaz de restaurar tudo isso na nossa vida. Esse vazio que existe só pode ser restaurado e preenchido com a presença de Deus. Somente Ele é capaz de restaurar uma alma destruída pelo pecado, destruída pelo medo, pela angústia, pela depressão, pela ansiedade, uma alma destruída pelo mundo, destruída por pessoas. O mundo oferece distrações temporárias, como a água que aquela mulher tinha ido buscar naquele poço. Ela podia beber hoje, mas amanhã ela teria sede novamente. Porque é a água que nós tomamos todos os dias e precisamos tomar. Mas Jesus disse que ele era a água da fonte da vida eterna e que aquele que bebesse dessa água nunca mais teria sede. E é muito perigoso nas nossas vidas quando a nossa alma se acostuma com essa seca espiritual. Quando nós já não temos mais fome pela palavra de Deus, nós não temos mais desejo de oração e nós perdemos o temor de Deus. E é o que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? A gente vê tanta coisa pavorosa acontecendo no nosso mundo que a gente entende que as pessoas perderam o tremor e o temor do Senhor. Cuidado para ver como está a tua alma longe. Porque uma alma longe da presença vai morrendo lentamente, sem perceber. O corpo continua vivo, enquanto a alma está morrendo. Quantas pessoas que estão vivas somente no seu corpo, mas a alma está morta? Porque nós fomos criados e somos três: corpo, alma e espírito. E muitos de nós estão vivendo com o corpo físico, mas está com a alma morrendo aos poucos, porque o espírito se distanciou dele, porque está longe da presença de Deus. A maior necessidade da vida de um ser humano não é emocional, mas é espiritual. Sua alma não precisa de mais distrações, mas precisa voltar para Deus, porque só Ele satisfaz uma alma sedenta. Essa sede que existe dentro das pessoas, que existe nesse vazio nas nossas vidas, nenhum prazer, pessoa ou conquista pode preencher, porque essa sede sempre foi e sempre será na presença de Deus. Hoje existe uma geração tentando preencher a alma com tudo, menos com Deus. Mas hoje também Ele nos chama para descansar na sua presença.
Peça para que o Senhor Jesus entre na tua vida e preencha e restaure o vazio que existe na tua vida. Não importa o que cada um está passando, né? Todos nós temos as nossas lutas diárias, todos nós temos nossas preocupações, nossas angústias, nossas tristezas, mas também existe algo muito especial na nossa vida, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que é aquilo que, em meio ao todo caos, faz com que nós nos levantamos todas as manhãs felizes pela presença de Deus na nossa vida. E é essa presença que faz com que a nossa fé aumente, que faz com que nós, pertinho de Deus, vamos vencendo todas as barreiras do nosso dia. Olhe para dentro de você. Veja o que você está precisando. Veja qual tipo de água você está bebendo. E beba da fonte de água viva que é Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Deus, por mais uma manhã na tua presença, juntamente com nossos amigos, nossos irmãos. Ó Jesus, que nós não venhamos nunca perder, Senhor Deus, a vontade de estar contigo. A vontade de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, de conversar contigo, Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está sentindo esse vazio na alma, essa tristeza, essa dor, esse medo, Senhor Jesus. Ó Pai querido, só Tu és capaz, Deus, de estar destruindo tudo aquilo que aflige os nossos corações. Deus, que cada um possa estar na tua presença, que possa sentir um milagre sobrenatural de Deus na sua vida. Que Jesus seja o centro da vida de cada um. Que as pessoas encontrem Deus na tua palavra, a verdadeira fonte que jorra água viva. Porque tu és um Deus vivo, porque tu és um Deus presente, porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que faz, que desfaz, que faz de novo, para que nós possamos viver abundantemente neste mundo, Senhor. Deus, tu sabe de cada coração, do que cada um precisa. Deus, nós não queremos perder o tremor nem o temor pela tua palavra. Nós nos rendemos a Ti hoje de manhã, Senhor, pedindo a Tua proteção sobre todas as coisas. Protege nossas famílias, Senhor amado. Protege nossos trabalhos, Deus. Protege, Deus, as pessoas que estão vivendo em situação de rua, de vulnerabilidade, ó Pai. Nos ensina, Deus, a amar e pensar como Jesus. Entra, Deus, na nossa mente, renova, Deus, o nosso pensamento, renova a nossa maneira de ser a cada dia. Que a tua graça e o teu amor, Deus, venham a restaurar as nossas vidas. Somente Ti, Deus, podemos confiar, somente em Ti podemos entregar tudo e descansar, Senhor. Que aquelas pessoas que estão cansadas, que estão atribuladas, Jesus, que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, possam vir a Ti e sentir o descanso que somente Tu nos proporciona, Deus. Que a Tua alegria seja com cada um nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um nesse dia, né? Bora trabalhar, bora aproveitar mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona. E amanhã estaremos aqui novamente, 6 horas, para junto meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus o abençoe. Bom dia.